Boa noite, sou o professor Paulo, do Método Poli, e estamos aqui para mais uma live das terças, 20h30. Bem-vindo, Igor, e a ideia hoje é nós conversarmos sobre a conversa com os pais, como trazer os pais para serem um aliado no programa de natação, conversar com os pais sobre o desenvolvimento. Eu vou compartilhar uma fotinho aí para vocês terem uma ideia do nosso, aí está o nosso e-book, é um PDF que eu estou disponibilizando, conversando com os pais sobre desenvolvimento, e esse PDF eu acabei de disponibilizar, clique no link da bio e você terá acesso a esse material gratuitamente. Então, o grande objetivo da gente conversar com os pais é que nós devemos ajudar a criança no desenvolvimento e engajar os pais no programa de natação de bebês. Os pais que têm informação, os pais que são informados, eles valorizam o nosso trabalho. E existe basicamente 3 temas que eu recomendo que vocês assistam, ou melhor, que vocês conversem com os pais, tá? Eu estou aberto, hoje é uma live sem convidados, né? Mas estou aberto aí a todos que quiserem fazer perguntas, tá bem? E nós vamos conversando de uma forma informal sobre o engajamento dos pais e a importância de nós darmos informações para eles sobre o desenvolvimento infantil, para que isso ajude a criança no seu desenvolvimento e ajude a aderência ao programa de natação infantil. Então eu tenho 3 linhas que eu acho importante de serem conversadas com os pais, tá? Uma delas é a que eu vou trabalhar hoje, que são os fatores que influenciam o desenvolvimento. Bom, essa vai ser a narrativa de hoje. O segundo assunto que eu acho que é fundamental o profissional conversar com os pais, os alunos, é sobre segurança aquática, né? Então a gente também já tô produzindo um material aí que em breve eu pretendo disponibilizar, que é um PDF sobre a minha visão de habilidades aquáticas para o autossalvamento. Tem uma live lá no YouTube, um material muito rico, um webinar muito rico lá no YouTube que vocês têm acesso sobre isso. E um outro assunto importante de vocês conversarem com os pais é sobre a estrutura do programa de natação. Ele tem que entender a estrutura do programa de natação. Então, 3 grandes assuntos que podem ter outros, que é o desenvolvimento infantil, a estrutura do programa e a segurança aquática. Então, dentro da visão de desenvolvimento infantil, o que a gente pode conversar com os pais sobre desenvolvimento infantil é a individualidade biológica. O primeiro fator que a gente tem que respeitar é a individualidade biológica, porque o respeito às individualidades é a base do sucesso, é a base do processo de desenvolvimento. Nós temos crianças que dormem bem, outras que não dormem bem. Nós temos crianças que são mais ativas, outras que são mais passivas. Nós temos crianças que são mais tímidas, outras que são mais extrovertidas. Nós temos crianças que entram na água, na nossa aula, devagarinho e aceleram depois, que tem um aquecimento lento. Então, cada criança tem a sua característica e é muito importante que o pai entenda para que não faça comparações. Então, o respeito da individualidade vai ser a chave para o sucesso, vai ser a chave para o processo de desenvolvimento. Outra questão importante de nós levarmos para os pais é a questão da exposição ao novo.
da criança ser exposta, de ter novas vivências, se nós proporcionamos para a criança pequenos desafios, novidades, e a criança acaba tendo que assimilar essa novidade e se adaptar a ela está se desenvolvendo. E ela, à medida que ela começa a descobrir que ela é apresentada novo, tem uma situação em que ela vai acabar estando cada vez mais aberta a novidades. Agora, se eu proporcionar à criança algo novo, mas muito distante do seu desenvolvimento, eu estou fadado ao fracasso. A criança não vai querer sempre não conseguir fazer atividade. Então, o professor de natação e os pais, eles têm que entender que existe um processo de maturação e as novidades têm que estar dentro desse processo. Então, novidade é importante, mas tem que ser dentro do desenvolvimento, da faixa de desenvolvimento da criança. Não cobrar demais, porque senão, possivelmente, nós vamos acabar inibindo essa criança. E é importante também, e aí entra nós, profissionais de educação física, a questão do movimento. O movimento, ele é um grande estímulo, porque tu vê, se eu for escrever, exige movimento. Quando eu tenho leitura, eu tenho movimento. E as conexões que acontecem para que haja um movimento e a interpretação desse movimento são importantes. Então a criança, ela não, muitas vezes o bebê, ela não consegue se expressar porque verbalizando, ela se expressa através do movimento, do choro, do sorriso, de bater perna, de uma movimentação mais agitada. Ela vai se movimentar e ela vai se relacionar através do movimento. E os movimentos, eles vão estimular sensores internos e externos, são informações que vêm através da visão e da audição, que vão fazer um repertório, vão ajudar ela na questão de socialização, de estruturação espaço-temporal, as informações visuais e auditivas que ocorrem por causa do movimento, quando tu te movimenta, elas vão ajudar no teu desenvolvimento. E também tem as informações intrínsecas das articulações, dos músculos, que mostram o posicionamento e a força que a gente executa as tarefas, que combinada com essa observação, ela vai dando feedbacks e vai formando o teu repertório motor. Então é muito importante tu proporcionar à criança o movimento. E hoje em dia nós estamos vivendo num distanciamento social, as crianças sem ir para a escola, elas estão precisando do nosso movimento. Então, conseguir trabalhar com os pais, que eles entendam a importância do movimento, para que eles valorizem o programa de natação, que seja individual, que seja com poucas crianças, que tenha uma interação, que eles desçam para os parques para brincar, faz a higienização, mantém a distância, mas tem que se movimentar. Ficar na frente do computador não vai ajudar elas. E depois eu vou mostrar algumas diretrizes sobre a quantidade de tela, de uso de telas que a criança pode ser exposta. E aí eu tenho 2 livros, e eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho a foto deles. Esses 2 livros, só o nome deles já me diz muito, né? Que é o da Lana Whitehead, aqui, Movimento. Olha lá embaixo que está escrito, a chave para a aprendizagem da primeira infância. Só o nome já diz tudo, movimento, a chave da aprendizagem para a primeira infância. E o livro à direita aqui, mais antigo, os primeiros anos são decisivos. Como desenvolver a inteligência das crianças desde o berço? Pelo treino dos movimentos
Liselott Dean, uma grande autora de natação, uma referência para nós. Então, esses 2 livros eu recomendo que vocês busquem, mas a ideia é essa. E eu vi que entrou aqui um colega, e agora é uma surpresa, vocês vão ver se o professor Piraju está à disposição. Javier, professor Piraju, vamos ver se ele me atende. Isso é uma surpresa, não estava programado. E aguardando o professor Piraju, porque o Piraju, ele trabalha e ele, se vocês quiserem depois, a gente segue ele lá, tem artigos que eu disponibilizo, que ele permitiu que eu disponibilizasse para vocês. Então, quem quiser os artigos, deixa eu abrir aqui, Desenvolvimento do Comportamento Motor Aquático, Implicações para a Pedagogia da Natação, Hernani Xavier Filho e Edson de Jesus Manuel. E o artigo, O Efeito das Restrições da Tarefa e do Ambiente no Comportamento Locomotor Aquático. São artigos que eu tenho disponibilizado para os clientes do Método Poli. Se você tem interesse de receber esses dois artigos, manda um direct lá para mim depois que eu envio para vocês, tá? Dou um jeito de enviar para vocês. O Piraju não entrou aqui, gente. O que aconteceu, seu Piraju? Vamos mandar de novo, enviar solicitação. Estou mandando uma solicitação, Piraju. Aceita aí. O Piraju, ele é um estudioso, ele é de Londrina, né? Tem a Piraju Natação, e é uma referência para mim, uma referência nessa parte de desenvolvimento motor, colega da BPNI, que, como eu estou falando dessa questão do movimento e de oportunidades que a gente proporciona para a criança, eu queria ver se ele entrasse. Ô, Piraju, não está conseguindo entrar aí. Bom, eu vou dar sequência, então. A ideia, aguardando o Piraju, prof. Piraju. Vou mandar de novo. Mais uma tentativa. Piraju, aqui, quando eu tento te chamar, está escrito não pode participar. Eu não sei o que está acontecendo no teu... talvez alguma atualização no teu Instagram, tá bom? Tá ali, não pode participar. Vê se tu consegue solucionar isso, entra aí, manda uma mãozinha aí, que daí eu te chamo de novo. Ó, como eu faço? Piraju, tu deveria receber uma mensagem e clicar nela. Só que quando eu te chamo, Piraju, ele está escrito aqui, ó, não pode participar, tu deve estar com alguma, tu deve precisar fazer alguma atualização no teu Instagram. Sai, fecha ele, dá uma atualizada e volta aí que eu te chamo depois. Então, nós estamos conversando sobre o desenvolvimento e tem algumas pesquisas que têm mostrado a relação entre a atividade física e o controle cognitivo. Então, vou também mostrar aqui para vocês, ó, isso aqui eu também posso disponibilizar para vocês. Então, quem estiver assistindo, coloca lá, eu quero. Então, essa pesquisa aí que eu estou compartilhando com vocês na tela, ela é o fitness aeróbico associado à integridade Greater Matter, White Matter da massa branca, aspectos cognitivos, que os achados possibilitam que a criança de alto condicionamento pode ter condições neurais mais rápidas entre as regiões cerebrais, o que é importante para o controle cognitivo. Então, para vocês verem como é importante o exercício físico para crianças
né? Como é importante ter o estímulo, ter a possibilidade do exercício. Olha esse outro artigo aí que eu estou compartilhando com vocês, capacidade aeróbica. As crianças com maior capacidade aeróbica tinham menor tempo de reação, elas respondiam mais rápido e maior precisão. E também ajudava na memória. E a conclusão foi que a relação positiva entre a atividade aeróbica e os aspectos cognitivos. Então, é isso que a gente tem divulgado, a importância do exercício físico no desenvolvimento, também na questão da cognição. Então, a conversa com os pais tem que vir para esse lado. Tem que levar o material que mostre a importância da atividade física para a questão do desenvolvimento das conexões cerebrais. Eles vão valorizar a nossa aula de natação, eles vão estimular os seus filhos mais em casa, eles vão levar eles para o parque, vão ter atividades em que exija essa movimentação, que exige interação com a bola, que exige uma interação como um todo. Então, a gente bate que a estimulação, o aprendizagem é fruto da estimulação. O aprendizado é fruto da experiência. Cada nova habilidade motora significa uma experiência emocional e cognitiva nova. A criança gosta de aprender, de repetir. Então, quando ela domina, ela está aumentando o quê? Quando ela aprende uma atividade nova, a criança está aumentando a sua confiança. E quando a gente falou de medo em outras lives atrás e disponibilizamos o e-book, o medo é uma relação da ameaça e da tua autoconfiança. E à medida que a criança vai ganhando confiança, tendo atividades em que ela consiga superar, ela vai aumentando muito a autoconfiança dela. E isso dá uma estabilidade emocional e ajuda muito no desenvolvimento. E isso o pai tem que saber, faz parte. Coloca lá, projeto educar. E coloca o tema da semana. O tema hoje é falar da importância da estimulação. O tema hoje é falar da importância da gratificação. Que as crianças tendem a repetir aquilo que sentem prazer e tendem a não querer fazer aquilo que foi desagradável. Quando a criança percebe que está indo para a natação, quantos pais não nos dão relatos de que a criança começou a sorrir quando pegou a mochilinha da academia, quando pegou o roupão, quando botou o maiô, a criança começou a sorrir, começou a ficar feliz. Por quê? Porque ela antecipou uma coisa gratificante que ela vai fazer. Agora também tem o outro lado, a experiência negativa. Então, às vezes, a gente canta uma musiquinha, faz um mergulho no final, e aí aquela criança que teve uma experiência negativa, o que vai acontecer? Ela começou a música, ela não vai querer fazer. Ela vai começar a chorar, vai querer se afastar. Então, esse assunto, gratificação positiva e gratificação negativa, tem que ser conversado com os pais. E muitas vezes os pais, eles estão gratificando sem saber. Vamos ver o caso de um bebê. O bebê está chorando no berço. A mãe pega, vai lá, dá o peito de madrugada, está gratificando o choro. Então, quando a criança quiser, ela vai chorar, porque teve uma resposta que ganhou o peito quando chorou. Então, a dica que a gente dá para as mães nos grupos de gestante é quando for atender a criança, entra muda e sai calada. Porque se tu começar a fazer festa, ela vai querer interagir contigo agora. Então, aquela hora é simplesmente para satisfazer a necessidade fisiológica. Limpa, dá o peitinho, bota para dormir e vai embora, não dá um sorriso. Porque se tu começar a sorrir e interagir, tu está gratificando aquele choro. E se a mãe trabalha, então, é a hora que a criança vai querer fazer a conexão. Então, a gratificação, muitas vezes, a gente
a gente está gratificando sem saber. Isso é importante que a gente preste atenção como professor e é importante que a gente explique isso para os pais, tá? Que atender a um choro, tu está gratificando o choro, possivelmente ele vai começar a negociar com os pais pelo choro, porque ele sabe que vai conseguir levar. Tá? Ó, o Piraju aqui, ó, entrou solicitando transmitir ao vivo com o Piraju. Vamos ver se vai dar certo agora. Senão a gente continua aqui. Então, a gratificação. Piraju, bem-vindo, Ah, Piraju. O que aconteceu, demora um Piraju? pouco para pegar, mas pega. Falou, Paulinho. Desculpa aí a Nada, vexame. Piraju, bem-vindo aí à nossa audiência. Muito Eu obrigado. queria rapidamente... Te apresenta aí para a turma, Piraju. Eu sou o Piraju, trabalho na UEL, Universidade Estadual de Londrina, sou proprietário da Piraju Escola de Natação aqui em Londrina, no Paraná, e tive a sorte de encontrar amigos bons durante minha caminhada, caras legais, caras bacanas que ajudam as pessoas, e isso me motiva a participar de sempre nesse sentido, ajudar as pessoas, trabalhar bastante, ler bastante, estudar, tá? Então é isso que a gente vai fazendo aí. Piraju, não sei se tu visse, mas eu já ofereci 2 artigos teus para o pessoal, que é só eles me mandarem que eu vou dar um jeito de mandar para eles. Só eles mandarem um direct lá que eu tô mandando Não, para eles. tranquilo, Piraju, tranquilo. o assunto que eu estou conversando aqui com os Uhum. nossos... Ó, o exercício de saúde, grande Piraju, abraço, professor. Piraju, o que a gente está conversando aqui é a importância da comunicação com os pais, tá? Certo. De o professor de natação, no caso, que é o nosso foco aqui, do professor de natação ter temas em que ele converse com os pais. Eu sugeri a questão, e nós estamos falando em desenvolvimento, para ajudar a criança no desenvolvimento, porque no momento em que tu explica para os pais, tem 2 benefícios. Um, o pai, compreendendo, vai usar aquele conhecimento com o filho e vai ajudar o seu filho no desenvolvimento. E o segundo é dar mais valor ao programa de natação e assim ajudar na aderência ao programa. Certo? Então, Perfeito, dentro perfeito. disso, eu falei já da individualidade, falei da gratificação, falei, mas tem uma parte ali que eu falo do movimento e que eu já vi tu falando em outras vezes, e eu acho que esse seria entender a importância do movimento para o desenvolvimento. Eu acho que seria mais ou menos isso, para como que a gente passa isso para os pais. Ah, Paulo, as pessoas, tá, nascem, tá, são concebidas através do movimento. Então, o movimento é tudo, tá? E o que a gente pode falar e observar é que movimento é sinal de saúde, sinal de vida, tá? E isso tem que ser verificado, tem que ser observado pelas pessoas. Não é o movimento, só o movimento de natação, é todo o movimento, seja ele movimento realizado no ambiente aquático ou no ambiente terrestre. Ele é sinal de que tudo está correndo bem, tudo está bem organizado. Então, estar em movimento é uma necessidade das pessoas. E eu vi você falando aí das consequências desse 1 ano aqui de pandemia, de coisa E aqui. vai mais, né? E vai mais. E vem mais, e vai mais, e vai mais. Isso é importante as pessoas entenderem que o movimento é a vida, tá, em si. Então, o profissional de educação física, tá, é o responsável pela oportunizar as crianças, tá, que é o tema da live hoje, tá, movimentos. E não é só movimentos repetitivos, mas é dar a oportunidade para que as crianças criem, tá, aprendam através desse movimento, solucionando problemas. As crianças precisam
pensar naquilo que vão realizar. Solucionar um problema motor significa ser capaz de apresentar um resultado. A qualidade do movimento vem com a prática, vem com um trabalho de longa duração. Mas o importante é que eles tenham a oportunidade de se perceber movimentando e ter soluções apropriadas para cada uma dessas demandas ambientais. Então você não vai cobrar um movimento de um bebê, de uma criança aqui, comparando o resultado desse movimento com outras pessoas, mas comparando com ele mesmo, como ele muda ao longo de um determinado tempo. Isso é importante. E para os pais, como é que a gente conseguiria chegar nos pais e explicar a importância que está relacionado com a questão de relações sociais, questão de desenvolvimento do pensamento e o aspecto fisiológico motor também, porque as crianças, nós estamos vivendo uma pandemia dentro da pandemia, que é a pandemia do sedentarismo. Perfeito, Paulo. A comunicação do profissional, tá, com o pai, com o cuidador, com a criança, deve se basear na verdade, tá, no conhecimento, na explicação de maneira simples para que se entenda. O melhor professor, o melhor comunicador é aquele que atinge de maneira eficiente o entendimento do seu interlocutor. Tem que ser simples a conversa, tem que mostrar, tem que demonstrar o que você conhece tecnicamente, mas você consegue transmitir para eles o que você pretende fazer. Tá? E ter humildade de aceitar o diálogo, tá? Aceitar a argumentação. Tá? Se você tem algo para mostrar, você vai ser capaz de identificar as dúvidas do seu interlocutor e tentar saná-la. Não é contrapor, bater de frente, eu que sei. Não. Eu tenho que dar a oportunidade para que o meu interlocutor esclareça a sua dúvida. Porque às vezes a gente está falando a mesma coisa em níveis diferentes. Então eu penso que essa conversa entre o professor, o pai, o cuidador, a mãe, tá, tem que ser o mais honesta possível e que seja assimilada. Essa questão de comunicação, Piraju, eu acho importante o seguinte, que é uma coisa que eu bato muito. Nós não podemos perder a oportunidade na aula de dar a dica. Exemplo, quando a criança faz algo novo, mostrar para o pai, pô, olha só, essa vez ela está fazendo, ela tomou a iniciativa de dar o pulo, ela está dominando isso. Tem que marcar as coisas que acontecem na aula. Quando eu for organizar a roda, por que eu não posso falar sobre aprendizagem pela observação? E aí explicar a importância da observação dos exemplos e dizer que não adianta eu querer cobrar que a criança coma um prato colorido e o pai só come massa. Né? Então, tentar fazer a ligação das coisas da aula com o fora. E aí, eu vou acabar vendendo aqui, que é esse PDF que eu vou disponibilizar. Ele pode ser um start. Ele tem alguns tópicos, mas pode ser um material que tu pode enviar para os pais, pode ser um material que tu pode usar como temas. Então, por exemplo, a importância da gratificação. Tu pode usar a semana que tu fala sobre a questão que as crianças gostam de repetir o que tem prazer e não gostam daquilo que não tem prazer. Então, na aula, tentar criar uma situação em que tu vai falar sobre assunto e também
sobre outros assuntos. O que tu acha que seria mais importante nós agregarmos aqui como tema a conversar com os pais? Tu teria alguma dica, alguma... Olha, não pode deixar de falar sobre... Segurança, tá? Segurança. Sobre Tá, só um felicidade pouquinho. e prazer. Segurança. Tu tá falando em que aspecto segurança, querida Ju? O aspecto de segurança, a gente bate muito na INAT, tá lá na BPNI, a respeito Segurança da aquática. segurança aquática, tá? Tá. É porque é o Que a gente seguinte, é tem porque que nesse ter, material eu falo da importância da segurança emocional para a criança poder fazer as tarefas. Uma questão perfeito. intrínseca dela de se sentir seguro no ambiente para poder ser ela. Mas lá no início eu tinha comentado a questão da segurança aquática. Perfeito. Eu acho que a importância de mostrar para a criança e para o pai que ela tenha a oportunidade de sugerir, tá? Que ela tenha iniciativa para pensar em coisas para fazer. Então, eu penso que não é só você usar o método diretivo, você tem que proporcionar várias situações para que ela descubra como ela pode fazer, tá? Se ela não tem ainda todo discernimento, você dá dicas para ela de aprendizagem. Escuta, tem duas maneiras de fazer, tem essa e tem essa. Qual que a gente vai usar hoje? Então você dialogar com o seu atleta, seu aluno, tá? Dentro da capacidade dele entender o que você está falando. Você está falando de bebês. Tá, É duas difícil. coisas. De novo, duas coisas. Uma é o professor, nossos colegas que estão aqui nos ouvindo, de entender a Certo. importância da vivência dele, oportunizar a criança a descobrir situações novas e descobrir a solução dos problemas. E a outra é falar para os pais que não adianta entregar tudo feito. Que tu Não. tem que criar, que ela tem que ter. O erro faz parte do processo de aprendizagem, de escolha futura depois de novos caminhos. Não é? Perfeito, perfeito. Isso é Tem os dois. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui pode ser aplicado para o profissional usar na aula e para transmitir para o pai a questão de não entregar feito. Você presta atenção numa aula com um bebê, tá? Você tem a nítida impressão que o cara vai voar, porque ele não quer pôr o bebê na água. Escuta, ele está ensinando a voar, deve ser, porque não está. Então, é uma super proteção. As pessoas têm essa dificuldade de permitir que ela explore as coisas, tá? Então, você tem que deixar a criança explorar o seu meio, para ela ter noção de perigo, tá? Para ela ter noção de que ela é capaz, As para ela ter consequências. prazer, para ela ter prazer em realizar uma atividade. Então, tudo isso são estratégias que a literatura, tá, aponta para a gente esses caminhos. Tá? Foi-se o tempo que quem era o senhor do conhecimento era o profissional. O profissional está todo dia aprendendo coisas para aplicar no cotidiano. Você aprende com eles. Olha, ele tem vontade. Então, Olha no meu aqui, ó, trabalho. Piraju. O Fernando Aqua colocou aqui para nós. Ó, eu vi a professora Sandra Rossi falando, Uhum. entre aspas, importância da frustração. Pois é. São elementos que a gente tem que descobrir, tá? Faz Quem parte da vida. nunca se frustrou, quem nunca chorou, tá? Por conta de alguma coisa, acha que o mundo é o seu. Você é o rei, você é o centro do universo.
tá? Isso pode ser muito prejudicial para a formação integral da pessoa. Você vê hoje muitas pessoas que não são capazes de entender momentos, querem tudo para imediato, e quando não tem, tá? Aí gera, tá? Problemas emocionais de grande monta, separações e coisas além dessas situações que a gente está falando. Tá? Então, estar com as pessoas é aprender pela prática, tá? Eu tenho informação teórica sobre isso? Devo ter, porque alguém já foi lá e já fez alguma ilação sobre isso, e você vai testar, vai se apoderar daquele conhecimento para aplicar e depois devolver. Tá. Ô, Devolver. Graju, deixa eu aproveitar aqui que tu tá tão disponível aí para mim Ah, hoje. ah, Olha só, o próximo tema que eu ia sugerir como tema para conversar com os pais é aprendizagem pela observação. Para mim, uhum. eu digo isso, que se eu fosse escolher uma ferramenta, assim, eu usaria, eu acho que ela é muito poderosa. Nós temos. Só para finalizar a linha de raciocínio. Porque a gente tu acabaste de falar de oportunizar ela, a criança descobrir a situação e solucionar o problema. E ela observar pode gerar um caminho mais fácil para ela solucionar o problema, ou também vai mostrar possibilidades que ela nunca teria visto. E aí ela As tem duas, curiosidade para experimentar. as duas coisas, tá? As duas coisas. Na prática desenvolvimentista, que é aquela que eu trabalho, que eu tenho mais afinidades, a gente fala de boas práticas desenvolvimentistas. Tá? O que seria isso? Tá, conhecer exatamente a disciplina, a tarefa que você vai fazer. Conhecer muito bem o seu aluno, tá? Saber o que ele é, o que ele não é. E saber organizar a sua prática. E aí está a Torná-la organização. mais simples ou mais complicada, aproveitando as potencialidades do sujeito e as suas disponibilidades. Possibilidades, o que ele é capaz de fazer, disponibilidade, o que ele tem potencial para fazer, mas tem que ser descoberto por ele. Ele tem que querer apresentar isso. Então, isso é o que o Langendorf apronta no trabalho dele. Eu falo bastante quando vou trabalhar na disciplina, que a gente tem que ter essa qualidade de entender a habilidade que eu estou desenvolvendo, tá? Entender, conhecer o aluno e conhecer como eu faço, como eu ajusto, como eu organizo a prática, tá? Para poder ter oportunidades, para ter disponibilidade do aluno e alcançar a potencialidade que ele tem. Estratégias de observação hoje são muito valorizadas, principalmente quando você vai na área de neurologia, falar de neurônio espelho, que você aprende através da imitação. Então, coisas que a gente tem que utilizar. Confesso para você que estou engatinhando ainda em neurônio e neurologia por conta da formação minha, que não foi muito boa na área na anatomia. Sou meio lerdão nesses negócios, mas eu conheço a forma de chegar até lá. Estou imitando, eu vou imitar você, vou aprender, tá? Através da imitação, da observação. A gente vê isso aí muitas vezes. É, Os bebês fazem, o só que... um minuto, Paulo, 2 segundos. Claro. O bebê é capaz de imitar o papai ou a mamãe logo nos primeiros dias. Você mostra a língua para ele, ele repete para você. Tá? A gente tem visto
essas informações na literatura. Tem vários autores que fizeram experimentos muito interessantes com imitação. Pode falar, Paulo, desculpa. Não, era isso que eu ia dizer, exatamente, que o bebê, muito precocemente, ele já nos imita. Então, eu vejo que o profissional ele tem que ter as duas ferramentas. Eu cobro muito dos professores uma demonstração em que eles sejam uma referência, um modelo de ação, mas também que tu tenha a oportunidade da criança fazer a proposição. Eu acho que a medida na aula, ela não pode ser só um nem só outro. Tu tem que tentar entender que são estratégias que a gente pode utilizar num momento ou no outro. E que essas estratégias, se a gente conseguir transformar numa linguagem para os pais, vai ser muito importante para eles entenderem de não fazer a superproteção, de oportunizar a criança a experiência, ao mesmo tempo em que eles entenderem que eles são referência, a forma com que eles falam, a forma como eles se comunicam, o tom de voz, tudo isso são replicados pelo comportamento, pela aprendizagem, simplesmente pela observação. Então, eu acho que esse é um assunto fundamental de ser abordado para os pais. E a dica que eu dou é quando tiver alguma reação na aula em que ele imita, aproveita para dar uma explicação da aprendizagem pela observação e levar para o dia a dia em casa, né? Perfeito. Eu tenho certeza que os colegas que estão participando desse bate-papo, assim, já viram crianças, bebês, crianças novinhas, cantando musiquinha de natação em casa e fazendo aula com bonecas, tá? Tem crianças que ainda não falam, tá? 8 meses, tal, mas elas já têm o processo cognitivo completo, porque elas observam uma música, ou ouvem uma música, e já faz o movimento da mão. Meu peixinho amarelinho, cabe aqui no meu. Então, tu começa a cantar e elas já apresentam, elas antecipam. Né? É bem interessante. Deixa eu dizer aqui para nossa audiência aí, pessoal. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Piraju, para mim, pode escrever aí que eu repasso. A gente está aqui numa conversa bem informal. Piraju, mais alguma coisa? Vai Paulo, aí. Eu tinha um roteiro aqui, Piraju, que eu já abandonei, Piraju, o roteiro, e estou contigo agora. Não, eu acho que as pessoas devem estar curiosas de falar, pô, mas os caras falam assim, tem referencial, tem um monte de referências, tá? Se você for atrás, se você for buscar, você acha muita gente falando sobre isso. Sobre o que a gente está conversando. Não é simplesmente pensar em falar alguma coisa só pelo dom da fala. É interessante você fundamentar aquilo que você está apresentando. É importante. Eu não vou deixar passar essa. Método Poli neles. Perfeito. Não. O sangue não deixa. Não dá para deixar picando. Ô, Piraju, mas quando tu falasse de bebês muito precoces, muito pequenos, em que imitam botando a língua, eu tenho uma foto, se eu não me engano, a referência é Teixeira, em que ele fala, tem o adulto e a criança repetindo, e tu vê que são crianças muito, muito pequenas, recém-nascidas, já replicando o movimento do adulto. Isso é importante você mencionar. As pessoas ainda têm muito forte a ideia de que o bebê é apenas reprodutor. Na verdade, ele reproduz, mas ele reproduz com intenção. Sabendo o que ele quer. Tá? Ele vai procurar esse diálogo com as pessoas, porque
existe muita regularidade, tá, no mundo. O Porque, mundo é feito... Piraju, porque é o seguinte, tu está dizendo em intenção de reproduzir. É. Deixa eu O só desligar italiano lá, o italiano que Ô, começou a Paulo. falar do neurônio espelho, ele estava Uhum. fazendo análise em macaco. E quando o cientista começou a comer o sorvete, tudo por causa de um sorvete, É. a área motora foi ativada só na observação. E aí eles começaram a investigar isso. Se eu fosse para esse lado, principalmente, de uma certa forma, não teria essa intenção. Eu não entendi, Paulo. Deixa eu só fazer um favorzinho para nós todos aqui. Desligar um telefone celular que está tocando aqui vai interromper meu raciocínio. Esse danadinho, onde é que ele foi parar? Ah, sei lá onde é que ele foi parar agora, já parou agora. Então, eu não entendi sua questão, Paulo, por favor. Tá. Se a gente for pensar lá, que quando começaram os estudos do neurônio espelhos, estavam fazendo análise da área cerebral do macaco, que era estimulada quando fazia uma ação, quando observava. E até então eles diziam que existia uma área de observação e uma área de ação. Tá? E aí, quando entrou o cientista comendo o sorvete, a área de ação do macaco foi ativada. E aí, por isso que eles chamam neurônio espelho. Como se ele tivesse sendo estimulado igual a se estivesse comendo, a mesma área cerebral. De uma certa forma, isso não dá muita intencionalidade assim, né? Pergunta difícil, neguinho. Me veio agora na cabeça, desculpa. Tá. Tu entendeu o que eu... Porque tu tá falando de intencionalidade de reproduzir do bebê. E eu acredito isso. Mas, por outro lado, quando a gente vai ver como é que começaram os estudos, foi meio que um instinto, uma coisa, um reflexo, uma ativação cerebral não voluntária, uma ativação cerebral pela observação. Tá, você descartaria intencionalidade nesses... Não descartaria. Eu só trouxe aqui porque eu tô com o cabeção do Piraju na minha frente e eu me senti à vontade de dar uma viajada. Não, intencionalidade, tá? Eu não descartaria. Pelo contrário. Mas eu acho que a observação facilita para aquele nenê que ainda não tem uma maturação de qual a área que é para reproduzir. Então, o processo de construção, tá, dos programas de ação é algo assim teórico, tá? Nós não fazemos movimentos sem intencionalidade. Mesmo que seja um recém-nascido, ele tem programas de ação, tá? São linhas de condução das informações e de geração de respostas próprias para aquela idade. Então, eu tenho vários exemplos assim, de estudos que testaram essas hipóteses. Tu diz níveis de intencionalidade, digamos. Tá? Faixa branca, faixa vermelha, faixa preta. Proporcional à idade do sujeito. Claro. Perfeito. Crianças muito novas são capazes de demonstrar intencionalidade em coisas muito simples, em movimentos bem rudimentares, mas eles são capazes de mostrar para você que aquilo lá foi intencionalmente organizado. Então, tem movimentos oculares que eles acompanhavam aonde era o foco de atenção do bebê, e o bebê era capaz de... Isso que a visão dele ainda não tem o foco correto. Tá? Mas ele é capaz,
Ele é De capaz de seguir. perseguir, fazer perseguição de pontos luminosos numa tela e de fazer o quê? Antecipação. É, Antecipar. eu me lembro do meu filho com aqueles móveis, né? Uhum. E eu tenho filmado ele bem pequenininho e aqui, ó, bem atento, seguindo o mobile. Era a intenção dele. É isso Perfeito. aí, perfeito. Tem um brinquedo muito antigo, assim, que as crianças iam batendo, eu não sei nem o número, nem o nome do brinquedo. Você batia acompanhando o som, tá? Era uma roda e acendia a luz e fazia som. E ele tinha que fazer o movimento. Tá? Quando ele vai pegando, ele vai antecipando, tá? As ações. Então ele Eu, vai eu, me, antecipando. eu me lembrei, Piraju, de um tapete que nós tínhamos, que tinha Uhum. diferentes texturas e que tinha, quando tu apertava, fazia barulho. Algumas dessas ele ia mais. Ele fazia o movimento, ele intencionalmente atrás da onde o barulho era mais interessante para ele. Então Exato. essa história, ela vem desde o bebê, tá? Desde o bebê ela já está fazendo movimentos intencionais, voluntários, tá? A qualidade desses movimentos não é aquela qualidade que você está esperando de um adulto, nem poderia ser. Mas Mas você já tem tem essa intencionalidade. intencionalidade, então você está fazendo algo que vai ser utilizado posteriormente numa situação diferente. E a nossa obrigação como docente, como professor, é explorar isso aí. É dar a ele a oportunidade de utilizar isso aí em outra situação. Tá? Perfeito. Então, A Ana Paula Diniz está dizendo aqui, ó, muito legal na minha aula, quando Gini, eles é o cantam Gini. juntos só com o som da boca. Eles ainda não conseguem verbalizar, mas eles acompanham, digo, sem palavras. Eles já Alguém têm falou aqui o nome do brinquedo, era o Gênios. gênios, Perfeito. claro que tinha as luzes e tu tinha que repetir. Isso, É, tá? a nossa audiência tá ligada, ó, tia Ana. Cara, é sabidão, assim, brincou de gênio. Já. Toma vacina então, negócio. Quem brincou de gênio tem que tomar vacina. É isso aí. O Piraju, mas eu acho. E como. Agora. Eu tô viajando hoje, hein, Piraju? Eu tô te botando numas só porque a Isso que é gente entrou. importante. E Isso é me diz uma importante. coisa, e aí tu vai para aula e tu faz. E tu faz um mergulho no reflexo. Exemplo, a SOP mergulha a criança. Qual a tua percepção disso? Visto que, nesse Eu caso, tô- absolutamente não tem intencionalidade da criança no ato. Tem a intencionalidade do pai ou do professor de mergulhar. Então, como eu não sei, tá? Como eu não sei falar em bebê, eu estou preferindo, eu estou preferindo trabalhar com eles sobre na superfície. Eu estou preferindo fazer coisas que ele seja capaz de fazer. Você já viu criança morder água? Já, bota a boca. Isso, Ele está experimentando. claro. E a boca é super Tá? sensível. Tá? Ele está experimentando. Depois ele bate a mão, depois ele assopra, depois ele faz. E depois ele vai mergulhar. Então, o mergulho, para mim, é algo posterior. Eu não tenho preocupação de fazer mergulho. Eu eu tô meio assim, pensando em coisas diferentes. Assim, eu acho que a história do mergulho é importante, é bonitinho, é legal. Você tem uma série de estratégias que É um você tem que grande trabalhar, tem que desafio, é um conhecer, grande desafio para o professor e para o pai. O pai vem com essa intenção. certo? E mergulho, para mim, não é um fim em si mesmo.
e nenhum objetivo de cada aula fazer aquele mergulho. O mergulho vai acontecer naturalmente pela percepção dos pais, do professor, que está na hora de fazer aquilo lá e fazendo dando uma resposta àquele prazer, àquele pedido que ele está fazendo, tá? Então, eu sou assim, eu estou pensando bastante nisso, é algo que eu não vou me alongar aqui. Ô Piraju, eu te trouxe aí exatamente porque a gente precisa refletir, tá? A gente não está julgando quem faz isso ou quem faz aquilo, mas nós estamos absolutamente trazendo aqui coisas que acontecem no nosso dia a dia como profissional e que a gente precisa buscar o conhecimento, buscar outras opções, observar a criança, porque a criança é o centro do nosso trabalho. Piraju, nós estamos aqui, tá ótimo, mas eu tenho que terminar. Fique à vontade, Paulo. Você é o rei da pelota aí. E eu queria assim, agradecer muito a tua intervenção. Essa live vai ficar gravada, vou botar no YouTube lá. Eu não botei a da Ana ainda e da Gisele, porque ficou com um delay que eu estou tentando solucionar, o delay da voz. E quero dizer que sexta-feira eu vou estar com a Sandra Rossi aqui falando sobre aquela mulher espetacular que ela é. Eu vou buscar aspectos do INAT, da empreendedora, da professora e aspectos pessoais dela. Sexta-feira, tá? E na próxima terça-feira, que é às terças-feiras, às 20h30, eu vou estar com a Nívia, que é uma pessoa maravilhosa, tem uma experiência maravilhosa, e nós vamos estar aqui, então. Bota na agenda aí, ó, terça-feira, 20h30. Tá? Se eu não tiver um convidado assim, maravilhoso, que nem a Josiane, eu chamo um aqui da audiência e vem entre o Piraju, que é isso, né? Olha, Piraju, eu fico tão contente de ter pessoas disponíveis, tá? Pode ficar tranquilo, eu estou aqui à disposição. Eu costumo falar duas coisinhas bem rápidas. Eu nunca paguei um dia de aula, desde o pré-primário, quando tinha pré-primário e nome, até o doutorado. Então eu me sinto na obrigação de conversar, de oportunizar um pouco da minha experiência para todos que precisarem. Então, fique à vontade. Piraju, um beijo, muito obrigado pela tua contribuição. Pessoal, quem quiser o PDF, clica no link da bio, eu vou deixar disponível. Quem quiser os artigos, 2 artigos que eu tenho lá do Piraju, me manda, eu quero, no direct. E sexta-feira com a Sandra e na próxima terça-feira com a Nívia Natação. Até a próxima. Obrigado pela audiência, galera. Um abraço para vocês.